Saudações esmeraldinas. Hoje ninguém está feliz com o Goiás. A derrota para o Cuiabá, como eu já disse, era um jogo muito complicado. Era um jogo que realmente seria um jogo de paciência, um jogo de dificuldade, poucos gols, pelas características de ambos os times, pelas dificuldades de elenco que o Goiás tem. E, enfim, a gente viu em campo que temos um time realmente muito limitado, muito aquém do que o Goiás precisaria para esse momento, para as competições que está desenvolvendo, para o Campeonato Brasileiro em si. Só para o Campeonato Brasileiro já seria muito complicado. E a gente tem muita coisa para falar isso, tem muita coisa constrangedora que aconteceu, que envolve até a torcida. Realmente não é um momento, é um momento chave para o Goiás, um momento muito complicado para superar. E olha, nunca temi tanto pelo pior como no dia de hoje. Mas vamos falar disso nesse vídeo, vou explicar por que a situação é muito perigosa. Lógico que vocês têm uma base do que aconteceu, mas eu quero juntar algumas peças para a gente pensar melhor nisso que o Goiás está vivendo, situação do treinador, de elenco, de diretoria, enfim. Vamos lá, vamos com calma. Eu sou Alder Dias, esse é o canal Verde 33. Seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda. Quem já conhece o nosso trabalho aí, quem está vindo pela primeira vez ou que está retornando depois de muito tempo, agradeço aí a visita. Continue aqui firme. Se puder, se inscreva no canal para fortalecer, compartilhe esse vídeo. Ative o sininho também para receber as notificações dos próximos. Também ajuda no engajamento. Enfim, esse é um canal aberto ao debate. Sei que muita gente hoje está com opinião assim, muito exaltada por conta da derrota, que para um time do nível do Goiás, para um time que rivaliza hoje regionalmente com o Goiás, como é o Cuiabá, tem um monte de sinais ruins que essa derrota traz. Mas vamos começar, vamos por partes. Primeiro, como a gente falou antes do jogo, a gente tem falado durante as semanas, o Goiás desfalcado é o Goiás jogando com atletas a menos. Não é só uma reposição de menor qualidade, é você ter mesmo uma queda brutal no que o time, o 11 titular para quem entra depois. Por mais que a gente tenha uma mística, entre aspas, assim, em relação ao Apodi, por mais que a gente pense lá que, de repente, se entrar um Guilherme que está chegando agora, ou algum outro jogador vai fazer alguma diferença, olha, a situação do Goiás hoje é uma situação de ter 11 jogadores que minimamente disputam um campeonato brasileiro numa qualidade equiparável dos rivais. A gente tem um bom lateral esquerdo, que é o Sander, é um cara que está surpreendendo, veio do esporte e para mim a melhor contratação do ano. Tem um zagueiro que chega bem na área adversária, é perigo de gol, defende razoavelmente bem também, que é o Lucas Halter. O goleiro, que é o Tadeu, que a gente já conhece, que dá certa segurança, é um goleiro acima da média na maioria dos jogos. E no meio de campo tem o Morelli, que para mim também é uma grande contratação desse ano, um cara que sabe o que está fazendo ali. O Dieguinho também, que é um bom jogador, Palácios, que tem suas oscilações, mas também é. Então você vê aí que eu destaquei de todos as zonas do campo, destaquei mais gente do meio de campo, porque ainda é o lugar onde o Goiás tem maior qualidade. Como eu já disse, o Goiás tem tocado a bola como poucas vezes eu vi o Goiás fazer nos últimos 10 anos. Mas isso requer uma série de coisas. Primeiro, requer que todos estejam em campo. Todos no meio de campo lá, então, Morelli, o Dieguinho, o Palácios e o Zé Ricardo, que para mim dos quatro é o mais limitado, mais ali como cabeça de área e dá conta do recado quando está todo mundo. Tendo esses quatro, e os quatro 100%, o Goiás começa a ter condições de jogar com os adversários. Sem ter qualquer um deles, o nível cai muito, porque não temos ninguém na reserva minimamente no nível de quem está lá. Não adianta o William Oliveira, não adianta Felipe Bastos, não adianta
qualquer um que entrar nesse setor, a qualidade vai decair bastante. E mais do que isso, o Dieguinho está voltando de contusão. Não está claramente no seu 100%. Não deu conta de jogar ontem, por isso também foi retirado, né? E a gente vê a limitação do restante. Então, o Morelli não jogando é meio de campo fora de ação para o Goiás. Então, quando o Morelli machucou, eu falei, putz, agora nós estamos enrolados. Agora vai ficar difícil a questão. Esse é o problema de ter um elenco curto. Machucou alguém, vai machucar, e vai ficar suspenso. E nós vamos perder muito em relação ao potencial do time, que é um potencial para disputar, como já disse, a parte de baixo ali, com uma certa eficiência, mas a parte de baixo da tabela. Não dá para o Goiás pensar em algo muito maior do que está aí. Por que tem disputado jogos competitivos aí, então, como foi com o São Paulo no Morumbi, como foi com o Inter lá no Beira-Rio, né? Como também jogou bem contra o Botafogo aqui, jogou bem também contra o Flamengo lá, apesar da derrota, né? Fez um jogo que, de certo modo, de repente, teve até algum momento que poderia dar um empate ali. Mas tem feito jogos razoáveis contra times maiores, mas times que deixam jogar. Times que se abrem, times que fazem acontecer um jogo, vocês entendem, né? Fazem jogadas, vão para frente, deixam o time também retribuir. O Goiás não teve isso contra o Cuiabá. O Goiás não vai ter isso contra times do nível dele que vem jogar aqui na Serrinha, que não vão se abrir aqui na Serrinha. Então seria mais fácil conquistar pontos do Cuiabá lá, quando eles têm a obrigação de propor o jogo, do que aqui na Serrinha. E foi o que aconteceu. E o Goiás, aí você junta os desfalques e temos a salada perfeita. Tadeu salvou no primeiro tempo, mas falhou no gol. É uma defesa que eu não entendi o que ele quis fazer. Ele realmente, claramente, ele arriscou um canto no chute do Daverson, né? O certo, o que a gente vê, é o goleiro tentar fechar o ângulo o máximo possível numa jogada daquela. E aí tentar abafar o atacante, tentar fazer o atacante errar, né? Escolher a opção ali não, ali ele esperou praticamente o Daverson decidir, e o Daverson decidiu. Então, falha do Tadeu sim, ele salvou o Goiás, ele foi um grande pontuador no Cartola para quem joga, ficou apesar do gol, né? Mitou apesar do gol, mas falhou no gol. Mais do que no gol, aquele gol contra o São Paulo, que o pessoal reclama tanto. Nesse ele falhou sim. Mas enfim, querendo ou não, o Cuiabá jogou muito melhor que o Goiás. O Cuiabá tinha uma proposta de jogo clara. O Goiás não tinha proposta de jogo. O Goiás entrou em campo. E aí tem o dedo do Emerson Rápido, tem a qualidade que você tem também, dos jogadores, que não é lá essas coisas. Então, às vezes você manda o jogador fazer e ele não dá conta de fazer. É simples isso. O Goiás não tem opção de ataque sem o Matheus Peixoto. Não pôde contar com o Matheus Peixoto. Olha, o Gabriel Novaes não deu conta. É simples. Não deu conta o Gabriel Novaes na frente. Não deu conta o William Oliveira no meio, né? E não deu conta o Sidmar na zaga. Não deram conta de segurar o Davidson. Então, as substituições que o Goiás faz quando tem alguém machucado, quando tem alguém suspenso, quando tem problema, como aconteceu com o Matheus Peixoto, não tem nenhuma qualidade de substituição. Não dá. E isso, no campeonato como o brasileiro, é fatal. Então, foi o que aconteceu. Era um jogo que seria complicado com o time completo já. Mas tornou-se praticamente inviável sem ter esse time. E aí vamos passar para o pós-jogo. O torcedor, ele tem o direito de cobrar ali, de gritar, de xingar de burro, tudo. Mas o assédio pessoal, como aconteceu com o Emerson Ávila, como aconteceu no Atlético Mineiro com o Eduardo Cudê também, depois do jogo do Corinthians, que eles perderam a vaga na Copa do Brasil, nas quartas. Olha, isso é absurdo, isso não pode acontecer, isso tem que ser evitado, tem que ter algum esquema que evite que isso aconteça, porque é constrangedor você ter que discutir o seu time profissionalmente com alguém que não tem a menor capacidade de entender o
que está acontecendo, e a gente não tem um contexto do que está havendo, mesmo entendendo de futebol por décadas e décadas acompanhando, a gente não sabe que jogador está sofrendo algum tipo de lesão, por que ele tirou o Dieguinho de campo. Eu creio que foi porque ele está realmente sem condições de jogar 90 minutos. Tem questões de tática que você não entende minimamente o que acontece, né? O Vinícius, o pessoal criticar o Vinícius jogar, gente, quem que você coloca no lugar do Vinícius? Deixa sem, deixa com a menos? Porque nós não temos ninguém que possa, de repente, resolver, nem que seja no pênalti, com a qualidade que o Vinícius tem. Então, assim, é uma qualidade. Quando ele quer jogar bola, sim. Quando ele não dá conta de jogar, como foi ontem, não. Mas como é que você vai fazer? Você vai simplesmente, não vou escalar o Vinícius porque quem? Quem que coloca no lugar do Vinícius? Quem que dá conta de jogar o que o Vinícius joga normalmente quando ele está bem? Ah, mas ele não está bem. Ah, então vamos colocar outro. Não vai estar bem do mesmo jeito. Então é melhor torcer para o Vinícius acertar do que ficar do jeito que... com a incógnita. Já estava com a incógnita com a camisa 9 ali na posição referência. Mais outra incógnita, eu apostaria no Vinícius também. Então, as críticas, elas têm que ser feitas, elas precisam ser feitas. O Emerson Ávila conseguiu dar alguma consistência ali quando o time está jogando completo, mas sem esse time, eu não sei, ele erra com certeza, ele está errando, mas quem que o Goiás vai trazer para o lugar? O Goiás vai trazer um Rogério Ceni? O Goiás vai tirar o Vojvoda lá do Fortaleza? O Goiás vai trazer, sei lá, um Cuca? Não vai. O Goiás vai trazer treinador aí que a gente sabe do Jair Ventura no máximo, né? No nível do Jair Ventura. Ou o próprio Jair Ventura, não sei. O que eu sei é que os erros de planejamento, os erros de tudo que está acontecendo agora, se existe um culpado e ele tem que assumir, é quem comanda o clube. Quem comanda o clube do Goiás tem dois nomes, Paulo Rogério Pinheiro e Edminho Pinheiro. São os dois que mandam, juntamente com o Arley ali, que tem alguma autonomia. São os três que têm que ser cobrados em relação à formação do elenco. Totalmente errado em relação à questão do Nicolas, que poderia estar ajudando o time sim. Né? Tem uma série de coisas que a gente pode discutir. Mas o treinador, que nem foi efetivado, é bom dizer isso, ele é interino. E quando é interino, você está muito mais na mão da diretoria do que qualquer outra coisa. Né? E até uma facilidade, né, para a diretoria manipular quando alguém é interino. E aí fica a minha crítica, porque nunca efetivaram o Emerson Ávila ainda. Quer dizer, ele vai ser admitido uma coisa que ele não foi admitido. Ele está lá como interino. Enfim, olha, tem muita coisa errada no Goiás. Não é de hoje. O Goiás tem se apequenado aos anos, desde do começo da década passada. Tem mais de 10 anos que nós estamos nesse processo ruim e está só se agravando. Porque nós temos uma administração obsoleta do futebol. É isso que tem acontecido. Nós não estamos entendendo o que é o futebol, hoje em dia, o futebol contemporâneo, na diretoria do Goiás, e já tem tempo isso. As desculpas são sempre as mesmas, as questões que colocam, se você vê o discurso agora e volta 10 anos atrás, é o mesmo discurso, né? E não acredito que SAF mude de alguma coisa também. Enfim, tem muita coisa para falar, o vídeo ficou um pouco mais longo, mas precisava dizer, não é no treinador, no jogador que vamos consertar a situação do Goiás. E infelizmente é isso. Deixa aí sua opinião. Sei que a semana começou pesada. Tem jogo agora. A gente volta para comentar aí a Sul-Americana. E vamos seguindo aí. Vamos tocando o barco. Boa semana a todos.